Amém. Deixa eu conseguir me arrumar aqui só um pouquinho. Já vi aqui a arrecadação da oferta missionária. E as crianças também fazem lá a arrecadação delas, né? Então, lá com as crianças que os pais aí estão incentivando, a gente teve uma arrecadação de R$ 44,00, e aqui dos irmãos foi R$ 1.445. E a gente vai estar direcionando isso aqui para os irmãos lá no campo, tá certo? Quero deixar esse número aqui, graças a Deus. Tenho certeza aí que nós estamos sendo bênção na vida desses irmãos. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. E a gente vai estar fazendo a leitura deste capítulo inteiro. Por isso que eu até abri uma água aqui para mim. Que são 38 versículos. Nós vamos fazer hoje uma meditação versículo a versículo, 5 minutos cada um. Tá certo? Eu não sei porque alguém riu, não é para fazer assim? Brincadeira, irmãos, brincadeira. A gente não vai, prometo que nós não vamos ser longos. Agora é 8h25. Amém? Todo mundo achou? 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isto o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda um outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou te mandar até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou:
O que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhes façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhes façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Amém? Abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra seja falada agora, não pelas minhas, mas pelo teu Espírito Santo no coração de cada um aqui, Pai. Abra os nossos ouvidos, nos dê a atenção necessária nesse tempo, na meditação da Tua Palavra, e que ela seja eficaz para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece essa história, e talvez se você não conhece, eu vou te colocar a par. Existe a história da criação do mundo, Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, do capítulo 12, começa a história do povo de Israel com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, lá você vai ser uma bênção. E diante disso começa a história do povo. Aí vem Isaac, e logo depois de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Ok? Todo mundo tranquilo até aqui junto comigo? Aqui nós estamos inseridos dentro dessas 12 tribos de Israel. Os irmãos saem para apacentar ovelhas. Existiam o José aqui, que era mais novo, e o pai manda aqui esses jovens, que José vá até esses jovens que estavam apacentando ovelha e traga notícia deles. E aí a gente tem toda a história aí que eu contei para vocês sobre essa relação de família amorosa, né? O tema que eu quero colocar aqui para vocês, não sei se vocês já tiveram meditação nesse sentido de um texto desse, mas eu escolhi uma
uma frase que chama A Vida Como Ela É. E eu explico durante a meditação por quê. E você vai entendendo, não preciso dissertar sobre isso agora. Todo mundo sabe aqui que eu tenho um tempo parcial aqui, de final de semana, e que durante a semana eu tenho o meu trabalho secular, e o meu trabalho secular é de distribuição de medicamento, e esse medicamento ele sai da indústria e vai até a farmácia, eu faço essa logística, eu sou a parte comercial. Uma das minhas funções é fazer o monitoramento de como é que estão... como é que está sendo o atendimento para os clientes, ou seja, as farmácias, né? E eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo nesse monitoramento, eu tenho uma equipe junto comigo que executa todo esse trabalho. E estou contando isso para vocês, porque eu quero explicar aqui para vocês onde eu quero chegar, que agora eu estou numa função que eu estou viajando mais aí pelo interior de São Paulo, e tive agora a oportunidade de conhecer alguns lugares nostálgicos aí para quem gosta de interior. E estava com uma equipe de vendas trabalhando, e a gente sempre costuma fazer a visitação, entender, e depois sentar e conversar sobre, né? E fomos conversando, eu, o vendedor, o supervisor, e em um determinado momento ali, fomos nos principais clientes que ele queria nos levar, e de repente o supervisor tinha que voltar embora, e ficou eu e o vendedor ali, e eu falei, não acabou o dia ainda, vamos trabalhar mais um pouco, e abri ali o nosso sistema de monitoramento, e olhei lá uma base de clientes lá que não tinham compra. É normal do nosso trâmite de negócio que o cliente compre nosso todos os dias, então ele tem uma compra e recebe no outro dia. E eu peguei uma gama de clientes ali, e alguns deles ali, eu vi que nós estávamos no metade do mês e ainda não tinha nenhuma venda. E eu questionei ele, por acaso, esses clientes que devem estar inadimplentes, né? Porque não é possível cliente, durante final de mês, ainda não ter comprado nenhum real. Ele olhou para mim espantado e falou, não, eles não estão inadimplentes, não estão bloqueados, não. Eu também, assustado, falei assim, mas que coisa, né? Então, vamos lá visitar esses clientes, né? Ele meio que engasgou um pouco, mas falou, vamos, né? Então, e fomos nós lá e chegamos num bairro, numa cidade bonita, num lugar bonito, uma galeria com uma farmácia muito bonita, entramos lá dentro, quando a gente entra e vai se deparar com a pessoa, a gente se apresentou, a compradora olhou para nós e falou assim, da onde que vocês são? Né? E olhou para o vendedor falando isso, né? Então, é uma pessoa que devia estar lá toda semana, ele já meio que ficou meio vermelho e tal, e tudo mais, e continuamos o atendimento, e eu, por curiosidade, já sabendo o que estava acontecendo, tentei um pouco mais longe, eu falei assim, olha, hoje é tal dia do mês, e você ainda não tem nenhuma compra com a gente. Aí eu falei assim, eu estou curioso para saber por que você ainda não utilizou os nossos serviços, né? Ela olhou para a cara do vendedor e falou, porque eu não tenho atendimento. Muito bem. Aí sentamos, né? Eu sou tranquilo com relação a isso, fomos tomar um café antes de ir embora, sentei com o rapaz e falei, e começamos a conversar sobre a vida e tal, e ele todo assim, um pouco encabulado, né? E tudo. E é um bom vendedor, um ótimo rapaz, tem um bom desempenho, mas não sei por quê. Aí começamos a conversar e, de repente, ele começou a entrar no assunto de religião. E eu, curioso, né, eu comecei a entrar no assunto com ele. Ele começou a falar, você é religioso? Eu falei assim, não, eu gosto muito de religião. Eu falei assim, nossa, que coisa, né? Eu falei assim, que religião que você é? Eu perguntei para ele. Eu sou evangélico. Eu falei, meu Deus. Aí fomos andando um pouquinho mais, eu falei assim, é mesmo? De que igreja que você é? Ele falou, eu sou presbiteriano. Eu falei, acho que eu não vou perguntar se ele é independente, não. Enfim, ele não é independente. Não vamos parar por aqui, né? Não vamos jogar o negócio para frente. Mas, enfim, era para ser o contrário, a princípio. Né? Era talvez para que a gente tivesse dentro da base cristã, né? Não vou nem falar evangélico, porque tem cristão, a gente talvez ter os maiores exemplos de comprometimento, de dedicação, de realmente de ter algo diferenciado. E naquele momento a gente ficou num impasse, né? Eu ali como gestor, ele se mostrando como sendo até então uma das pessoas melhores ali do desempenho, mas ali estava deixando a desejar, e de repente a gente se encontrou nós dois dentro de um contexto que começou a falar contra, e de repente a gente tinha que se expor um ao outro dentro de uma realidade. E confesso para vocês que naquele momento me deu um pouco de angústia de falar que eu também era presbiteriano. E até de expor ele, né? E qualquer dia eu encontro ele num evento aí de
Mas, enfim, eu fiquei pensando sobre isso e eu fiquei perguntando assim, como é difícil para nós, seres humanos, nos expormos às realidades da vida. Como é difícil para nós falarmos sobre aquilo que realmente está acontecendo. E eu tento explicar um pouco mais para vocês, no sentido de que a gente encarar as situações da vida que realmente são necessárias, elas são muito penosas para nós. Às vezes, a realidade das situações que a gente vive, seja ela muito clara aos nossos olhos, ou mesmo sutil, elas parecem sempre estar falando para a gente sobre a futilidade das situações que nós vivemos. E isso é muito complicado. E por que a gente não consegue se apegar às coisas importantes da vida? Eu tenho aqui as minhas convicções. É porque enfrentar ou passar pelas coisas importantes que a vida nos coloca, que são situações parecidas com essas e muitas outras, muitas vezes nos faz ter que enfrentar a nossa realidade. E eu quero voltar um pouquinho para o texto. A gente sempre lê esse texto dentro daquele cunho de que José é o homem escolhido por Deus. E, realmente, o andar da história, se você quiser ler o resto do livro de Gênesis, vai ter muitas histórias ali falando sobre José. E aquilo que o José sonhou realmente aconteceu. Pai e irmão se curvaram diante dele, quem conhece a história sabe muito bem disso. E a gente tende a ter essa visão sempre do José, do homem usado por Deus. Mas eu queria mostrar aqui para vocês a vida como ela é dentro do José. E eu lendo esses textos aqui, até já conversei isso com os adolescentes na escola dominical, me passa uma visão aqui um tanto quanto conturbadora desse homem, nesse sentido aqui. A começar pelo pai. O texto ele é bem claro de dizer que o pai de José, ele tinha uma preferência por José. Ele não só diz preferência, eu quero ir um pouco mais além, usando o próprio texto. Ele diz que o pai o amava mais que os outros filhos e joga isso para a causalidade da velhice dele. Ok? O José, não contente com a preferência que o pai já tinha por ele, a Bíblia diz muito bem aqui, deixa eu ver se eu me lembro qual o versículo. Versículo 2 ou 3, acho que é o 2. E trazia más notícias deles a seu pai. Quer dizer, além de ser o preferido, o José gostava, como a gente diz nos nossos dias de hoje, de ser um dedo duro. Né? Ele era um dedo duro. Ele falava, ó pai, estão fazendo coisa errada lá. Né? O pai o presenteava mais, ou apenas a ele, com uma túnica de mangas compridas. Pergunto eu, vamos para a nossa realidade dos dias de hoje. Será que é legítimo o sentimento de indignação, de raiva, de ódio, de inveja, seja lá qual for que nós estejamos vendo aqui, por parte dos irmãos deles? É muito fácil a gente falar assim, não, mas Deus queria assim. Mas será que é assim mesmo? Não estou aqui querendo legitimar o acontecido com os irmãos, mas eu estou querendo mostrar aqui a realidade em que está inserido essa família. Será que Jacó, conhecido também como Israel,
o homem da onde surgiram as 12 tribos, será que ele não teria sido ensinado pelo seu pai Isaque da igualdade em amor que deveria haver entre a família? Será que Abraão não passou isso para o Isaque? Enfim, não nos cabe aqui entrar nos pormenores, mas cabe aqui a gente dizer que realmente é uma situação de trazer uma certa indignação. Você que é pai e você que é mãe, eu sei que isso é complicado, mas você já parou para pensar na admissão de que você tem preferência por um filho do que por outro? Dói, não dói? E você já parou para pensar do filho sentir isso por parte de um pai e de uma mãe? De que o pai tem mais preferência? Talvez você já sentiu isso. Talvez nós já vivemos, talvez não de palavras dos pais, mas de atos dos pais. Porque são seres humanos e são tendenciosos a ter sentimentos de afinidade. Isso é a vida como ela é. Eu não estou dizendo que você tem isso, tá, irmão? Eu estou dizendo que existem pessoas que precisam fazer tratamento por causa disso. É uma visão diferente do texto, mas é uma visão necessária também para que a gente faça a compreensão dos planos de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, e não são 3, são apenas 2, tá? É que a falta de coragem para enfrentar a vida como ela é que faz com que nós tenhamos atitudes diferentes como tiveram os irmãos de José. E eu quero dizer aqui para vocês que a dificuldade de encarar a realidade como ela é, ou a vida como ela é, está muito mais voltado para as escolhas que a gente faz do que necessariamente pelas imposições da vida. É claro que a família, a igreja, a cultura, o teu chefe, as regras trabalhistas que existem nos dias de hoje, elas são tentativas de imposições sobre nós, sobre as nossas vontades. Necessariamente a gente quer fazer alguma coisa, mas provavelmente o teu marido, a tua mulher, os teus pais, os teus avós, os teus filhos, a tua igreja aqui, onde você aprendeu na escola bíblica dominical, ou mesmo no teu trabalho, muitas coisas se impõem sobre as tuas vontades e que você opta por segui-las porque você tem prioridades dentro daquela realidade que você vive. Mas, o que eu queria voltar aqui, explicando isso, é que isso está muito voltado às tuas escolhas do que necessariamente às imposições. Você sentou aqui nesse banco hoje por quê? Não vai falar porque foi a tua mulher que mandou, porque daí você se complica. Mas por que você veio? Por mais que existam imposições ou não, a escolha final de estar aqui ou não, ela é sua. É bem verdade que essas tentativas de domínio sobre você, de imposições de regras e tudo mais, elas são muito intensas e desafiadoras. Elas muitas vezes nos desgastam emocionalmente, nos desgastam espiritualmente, a ponto de às vezes até desistirmos das nossas escolhas. Mas no final, você vai sempre voltar que a escolha foi você quem fez. Por isso que eu digo, por mais dificultoso que possa parecer a situação, a escolha de estar nela ou não, ela foi sua. E você sabe o que acontece? A falta de coragem de enfrentar as coisas como elas realmente são, elas trazem em nós um sentimento, primeiro, de derrota. Sabe por quê? Porque você optar por fazer aquilo que você não queria, traz esse sentimento de derrota, mas isso não impede que você continue com os teus desejos, com os teus sonhos. E quando você amargura a decepção de não fazer aquilo que você desejava em prol de não querer enfrentar a realidade da qual você está inserido, isso acaba trazendo em você esse sentimento que você perdeu, e isso é muito ruim. O que fazer
com a vontade reprimida, o que fazer com aquilo que você desistiu por opção de outro ou porque você não quis enfrentar a realidade. Esse é o grande nosso desafio. A falta de coragem também traz um sentimento de inveja dos que têm coragem. E aqui eu vou voltar para o José. E aqui é uma qualidade. O José, ele pegava a relação dele com o pai, ele pegava os sonhos dele, sabia que os irmãos não gostavam dele pelas preferências que o pai já verbalizava e fazia através de atos, e ele tem a coragem ainda de falar para os irmãos, olha, eu tinha uns feixes lá, o meu feixe ficou em pé, o de vocês se dobraram sobre os meus feixes. Outro sonho, olha, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se curvando. O José, ele não era temeroso nesse sentido, ele era muito corajoso. E o que mais acontece aqui no texto que você vê os irmãos conversando, é irmãos que até certo ponto o odiavam, invejavam, não apenas pela submissão a qual José colocava em palavras para eles, mas principalmente por ver José sendo preferido, por ver José tomando a posição de preferido e falando, realmente eu sou esse preferido. Talvez para os irmãos era muito dificultoso enfrentar a realidade de um pai que não o considerava como o outro irmão. Talvez a dificuldade de enxergar nesse pai ainda assim um pai foi o grande causador da indignação deles. Pensa no peso desse assunto, irmãos. Pensa no peso. E aqui acredita que todo mundo aqui ou é pai, ou é mãe, ou é avó, ou é avô, ou é filho. Ô assuntinho complicado, ô salada que é essa família aqui, né? A grande dificuldade dos outros 10 irmãos aqui, porque eu não sei se o Benjamim estava nessa confusão, porque ele era ali da parte de José, a grande dificuldade deles era isso. Além de ter a dificuldade de enfrentar uma realidade tão forte como essa, eles ainda encontravam em José um homem corajoso de enfrentar e aceitar a realidade dele e se impor ainda sobre os outros. E isso causa indignação, isso causa sentimento de derrota, isso causa em nós, hoje, se viver isso, o sentimento mesmo de repulsa. É dessa maneira que a gente encontra os irmãos de José. Agora tem um terceiro ponto, e eu quero levar aqui para um personagem aqui que para mim é extremamente importante, que é a coragem de enfrentar a vida como ela é. Quero lembrar vocês aqui da figura do Rúben. O Rúben, o filho mais velho, ok? O Rúben era um homem bom? Quem conhece a história aí? Bom ou mal? É complicado falar, né? Mas só para vocês terem uma ideia do Rúben, o Rúben se deitou com a concubina do pai dele. Se ele lá no capítulo 35, versículo 22, se não me engano, diz que foi isso que ele fez. E no final, quando o Jacó está para morrer, ele não passa a herança para o primogênito, justamente, e ele cita pela desgraça que o Rúben compôs com ele. Olha só que salada de família, né? Mas se você ler lá no capítulo 35, o Rúben, o primogênito, ele não era um dos, vamos dizer assim, mais certinhos aí da história. Mas tem uma situação importante aqui, que nos planos de Deus para a história do povo dele, ele coloca o Rubens como um personagem principal. Só que aqui ele não passa muito bem como um personagem principal, mas ele tem uma participação importante. Assim como o Melquisedeque, que não é um nome tão falado na Bíblia, mas se você for ler lá em Hebreus, ele é comparado ao sacerdócio de Jesus Cristo. Arão, o irmão de Moisés, que foi um vice-líder, né? Foi ele que foi lá junto com Moisés discutir a saída do povo do Egito, foi ele que segurou a mão do Moisés enquanto estavam lá guerreando com os amalequitas. Se você for pegar o próprio Lucas, um dos discípulos de Jesus, mas que praticamente não aparece em atos diferenciados,
como Pedro, como Paulo, como Tiago, como João, mas se, na minha visão agora particular, é o homem que melhor conseguiu descrever a trajetória de Jesus Cristo enquanto estava aqui. E existe uma tendência de estudo de que ele também foi o responsável pela escrita do Atos dos Apóstolos. Tanto é que se você vê o final de Lucas e o começo de Atos parece uma continuidade de um livro. Um homem que, entre os apóstolos, entre os discípulos, não foi tão importante assim. A Bíblia está cheia de personagens nesse formato que não são os principais, mas que eles têm atitudes importantíssimas para mostrar uma realidade importante. O Rubem, diante de toda a dificuldade que estava vivendo no momento, ou seja, trama-se a morte do José, e no momento de se fazê-lo, o Rubem toma a palavra e o que ele fala? Não derramemos sangue. Não derramem sangue do nosso irmão. Aí você fala assim, Mateus, mas tudo bem, era só uma questão de sangue. Não, se você for lendo o texto, se você reparou bem quando eu li o texto junto com você, existe uma tentativa do Rubem de colocar o irmão numa cisterna, deixar os irmãos irem embora, pegar o José de volta e levar de volta para o pai. O que acontece é que no meio do caminho aparece uma caravana e o bonitão do Judas pega e fala assim, olha, melhor vender, já que é para matar, vamos ganhar um dinheiro com isso. Vai lá, vende ele, e daí dentro do plano de Deus, ele vai para a região onde ele tinha que ir, para que os sonhos de José acontecessem. Mas eu vejo aqui no Rubem uma figura de um homem corajoso. Porque ele foi aquele quem mudou a realidade da vida do José. E é interessante a gente analisar, e aqui eu coloco aqui dentro da perspectiva de que ele teve coragem suficiente de enfrentar a vida como ela é, porque para ele talvez seria realmente um momento de satisfação da sua vingança em frente a um pai que escancaradamente dizia que tinha preferência por aquele irmão. Ali estava o momento não apenas de se vingar de José, de todos os dedos duros que ele fez e de todas as arrogâncias que ele balbuciou para os irmãos dele, dizendo que ele era o cara e os irmãos não eram. Mas ali estava a possibilidade do Rubem se vingar do próprio pai, porque sabia que esse pai não o considerava como considerava José. Quando ele descobre que venderam o irmão, o que ele faz? Ele rasga a própria veste. Ele rasga a própria veste. E pergunta, o que faremos agora? Aí eles dão aquele famoso, veja bem, né? Mata um animal, suja a túnica dele de sangue, manda de volta para o pai e pergunta, vê se essa túnica é do teu filho, porque a gente achou isso aí jogado. Enfim, a história continua e a figura do Rubens fica muito clara na minha mente. O Rubem, para mim, era uma pessoa que ele conseguiu, diante de todos os percalços da vida dele, enxergar que no meio de tudo isso ainda existia algo possível de se fazer para melhorar a vida. A idade adulta, irmãos, estou concluindo, ela chega para todos nós. Não tem muito escapatória. Estou para fazer 39 anos e estou me perguntando para onde que está indo a minha vida. Porém, a maturidade emocional e espiritual, ela é alcançada apenas por alguns. Vou repetir. A idade adulta, ela chega para todos. Porém, a maturidade emocional e espiritual, ela chega para alguns. Eu digo isso porque é comum a gente ver as pessoas sendo muito mais tendenciosas
a viver a vida de uma forma romântica, e lembro aqui romance no sentido de, não de homem e mulher, mas romance no sentido de conto de fada, de super-herói, de final feliz, e sempre traz uma empatia pela magia, pela realização sem esforço. E dessa forma é complicado você, não à toa, o que mais se via até então dentro da televisão é o quê? Novela. Porque a novela não é a vida como ela é. A novela é a novela. A novela vai ter seu final feliz. A novela tem passes que mudam, né? Eu acho que às vezes a gente precisa, irmãos, encarar mais as realidades de que nós estamos inseridos. Porque se não o fizermos, a gente é tendencioso a sofrer mais ainda do que a gente já sofre como ser humano. Porque eu sofro e você sofre, cada um dentro da tua limitação, cada um dentro das suas perspectivas, dentro do seu trabalho, da sua família, seja lá onde for que você quer se inserir, cada um tem o seu tipo de sofrimento. Uns mais, outros menos. Mas o que eu acho que nós precisamos muitas vezes é fazer leituras da palavra de Deus, fazer leituras da nossa realidade, aonde a gente consiga assim ser aí dentro de um senso de realidade do que realmente está acontecendo. Estou sendo redundante, realidade do que realmente está acontecendo. Mas é justamente por causa disso, porque muitas vezes nós ficamos esperando a vida ser um romance, e a vida não vai ser um romance. Desculpa te falar, se eu te desengano, se eu te decepciono, ela não vai ser. Você vai ir para o túmulo físico, né? Porque a gente crê na nossa salvação, mas você vai para o túmulo achando que ela existe e ela nunca vai chegar para você. Porque a realidade ela está aí, ela acontece no nosso dia a dia. No entanto, viver a vida na perspectiva de que ela pode ser uma vida com Deus, pressupõe, como diz lá em Hebreus, uma vida de certeza do que se espera, convicção de estar com aquele que me quer bem, que me ama. Dentro dessa perspectiva, não é que, como diz muitos hoje, Deus nos vai livrar de todo o mal, até porque o mal em termos físicos, eles acontecem todo dia, quer queira você acreditar nisso ou não. Mas dentro dessa perspectiva de que você está do lado daquele que o ama, é mais um fortalecimento para que você encare as realidades da vida que está à sua frente. Você acreditar em Deus hoje pressupõe que você crê que aquele que te salvou é aquele que te ama e é aquele que vai estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas eu queria trazer essa realidade para a igreja. Quando você começa a ler os bastidores da realidade das figuras bíblicas, você começa a encontrar pessoas que sofriam, pessoas que tinham dificuldade, mas que pessoas que acima de tudo, no final de suas vidas ou no meio de suas vidas, são pessoas que sempre se voltaram para Deus de uma forma humilde. Quer seja o José, quer seja o Jacó, quer seja qualquer outra figura bíblica que está aparecendo nas nossas leituras, sempre são figuras que no final se rendem a Deus. A grande dificuldade do ser humano é realmente ele entender que nós somos limitados, que nós somos pequenos diante do universo, que nós somos, sim, pessoas que fazem os outros sofrer e que fazem as pessoas também se sentirem bem. Se você não tem esse senso de realidade, dificilmente você vai conseguir enfrentar a vida de uma maneira mais, como que eu posso dizer, mais realizável, mais feliz. O José foi sim o braço direito do faraó, o José foi sim usado por Deus, Deus está acima de tudo, ele tinha um propósito em tudo isso que aconteceu, mas eu acredito que se deixou essas histórias, se deixou essa figura do Rubens aqui, elas estão com o intuito, com o objetivo de mostrar para nós
que as figuras bíblicas, elas também são falhas. As figuras bíblicas, exceção Jesus Cristo, as figuras bíblicas, todas elas tinham seus problemas, suas limitações, suas dificuldades. E o que é mais gostoso nisso, sabe o que é? Porque muitas vezes eu me questiono, eu falo assim, puxa, será que eu, Mateus, dentro dessa pequenez, dentro de todas essas limitações, de todos esses pecados, será que é possível realmente que Deus me use para alguma coisa? Né? Aí eu leio essa história aqui do Jacó, do José e do Rubem, essa confusão toda, aqueles bagunça, aí eu fico mais tranquilo, porque assim, não é um negócio assim tão complicado, né? Mas eu queria que a gente ficasse com essa mensagem, irmãos. O que na tua vida hoje está precisando que você tome a coragem e vá buscar a realidade daquilo e a gente pare de viver num mundo que a gente sabe que não vai encontrar as respostas certas? Eu acho que a grande mensagem que Deus nos chama é hoje. Para isso, hoje é essa. E muito mais, eu vejo que isso nos fortalece. Eu vejo quando a gente encontra isso, quando a gente busca isso e acha e vê nisso a mão de Deus, isso nos fortalece mais ainda diante de Deus. Isso nos aproxima mais de Deus. Isso faz com que queiramos mais Deus. Queiramos mais ter intimidade com Deus. Amém? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, a gente fazer mais uma oração. E o grupo de louvor pode vir aqui, por favor, me ajudar? Queria que você tivesse um tempinho, eu sei que a gente já teve vários tempos de oração hoje, mas eu queria que você tivesse mais um tempinho aí de reflexão, que se essa palavra de alguma forma ela falou algo para você, que você falasse isso para Deus agora. Senhor Jesus, é em Teu nome que a gente está reunido aqui nesse templo, é em Teu nome que a gente veio aqui cantar essas músicas, esses louvores, é em Teu nome que a gente fez essa oferta missionária, é em Teu nome que a gente se assenta nesse banco e ora a Deus. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha a falar conosco, que essa reflexão que foi feita sobre esse início da história de José, Pai, de alguma forma ela sirva para que a gente esteja mais próximo do Senhor. E que o Senhor fale com cada coração, com cada pessoa aqui, dentro da realidade de cada um, Pai. Esse é o meu desejo. Que não haja aqui nenhuma regra e nenhum direcionamento, mas que simplesmente o Teu Espírito Santo esteja falando com cada vida, dentro da dificuldade que cada um passa, dentro da falta de coragem que alguém aqui possa ter, ou frente à coragem que alguns têm e fazem outros sofrerem. Queria te pedir, Deus, que o Senhor venha com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, Pai, nos mostrar o quanto que o Senhor é grande e quanto que o Senhor sabe de todas as coisas, o quanto que o Senhor conhece a história de cada um aqui e o quanto que o Senhor tem para fazer na vida de cada um aqui, Pai. Esse tempo que a gente passa aqui na terra tão limitado e tão pequeno, Pai, é apenas um começo de uma vida contigo, isso é a nossa crença, mas nós precisamos, ó Pai, cada dia mais e mais do Senhor. A gente é muito pequeno, a gente é muito limitado, a gente conhece muito pouco, mas a gente sabe também, a gente crê pela fé que o nosso Deus é um Deus de amor, e é nisso que nós nos apegamos, Pai. Que o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, realmente senso de realidade. Que o Senhor venha trazer para a sua igreja, ó Pai, a sabedoria. Não apenas a sabedoria da inteligência, de ser perspicaz, ó Pai, mas a sabedoria do Teu Espírito Santo. Aquela sabedoria que nos dá o discernimento de falar palavras certas na hora certa. Aquela sabedoria, Deus, que nos dá, Senhor Deus, a convicção de que estamos no caminho certo, porque foi o Senhor quem nos disse. Aquela sabedoria, Pai, que nos dá o discernimento de ficar calados na hora que precisamos, de não agir na hora que não é para agir, ó Pai. Aquela sabedoria do Teu Espírito Santo que o Senhor já deu para tantos homens na Bíblia, eu te peço que o Senhor nos dê essa noite também. Que o Senhor venha trazer sobre a Tua igreja, ó Pai, realmente
o desejo de cada dia buscar mais a Tua presença, não apenas por um bem em si, por um bem próprio, Pai, mas porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso, como a gente canta aqui todo domingo, Pai, e a gente não se cansa de cantar, que existe um Deus maravilhoso, que está por trás de tudo, está nos cuidando, está com a gente, nos momentos mais difíceis, até os momentos mais alegres, Tu se faz presente com a Tua igreja, Pai, e é por isso que a gente está aqui essa noite, como filhos do Senhor, para buscar a Tua presença, para dizer, Pai, venha falar com o meu coração, venha me dizer, Pai, aonde que eu estou e para onde que eu devo ir. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém?